Fala pessoal, hoje eu vou mostrar um pouco de SQL para a gente entender um pouco como fazer consultas, interagir com alguns objetos, fazer subqueries e trabalhar com o básico de SQL. Okay? Nesse vídeo eu vou passar por alguns exemplos e a gente vai conhecer um pouco mais essa parte de selects em cima de base de dados SQL. Para começar, um conceito importantíssimo que vai te ajudar bastante a entender como funciona um select por trás dos panos é saber a sequência de execução. Apesar de o comando seguir uma sequência aparentemente lógica, o que acontece não segue a sequência em que você escreve o comando. Diferentemente de linguagens de programações tradicionais que vão seguindo passo a passo ali o que você vai colocando em cada uma das linhas, o SQL é uma linguagem declarativa. Ou seja, você diz o que você quer, mas não necessariamente o programa vai executar o comando linha por linha, ele vai executar o comando em batch. Tanto é que depois de um comando você pode dar instrução para o SQL reconhecer que ali, naquele ponto, terminou o seu comando em batch. Enfim, vamos lá. A primeira parte do comando, você define a lista de colunas. Okay? Então, select lista de colunas. Essa etapa ela é a quinta etapa, não é a primeira. Apesar de você definir ali como o começo do seu comando de select, não acontece, não é a primeira coisa que é avaliada internamente no SQL. O que é avaliado primeiro é o from. Tá aqui, ó, from, tabela. Sendo que essa tabela pode ser uma tabela mesmo, concreta, pode ser uma view, pode ser uma table function, pode ser um subselect. Enfim, nós vamos ver alguns exemplos de como isso funciona. Depois, segundo comando é where. É aqui que você aplica os filtros, ok? Então, primeiro define ali o seu dataset, depois filtra esse dataset. Logo em seguida, esse dataset pode ser agrupado. E nesse momento, você seleciona algumas colunas, apenas algumas colunas dessa tabela para participar do agrupamento. Ok? Quando você faz um agrupamento, necessariamente você tem a opção, na verdade, de usar uma função de agregação, ou seja, uma média, uma soma, contagem, ou qualquer coisa que é capaz de agregar números. Okay? Logo em seguida, você tem opcionalmente a possibilidade de fazer um filtro em cima dos resultados agrupados, que é o having. Você pode, por exemplo, fazer um agrupamento, fazer uma agregação, calcular um total e depois filtrar que acima de determinado valor daquele agrupamento você quer retornar ou não. E o order by? Veja, o order by é a sexta etapa. Ela acontece depois da seleção de colunas. Então, um erro comum de quem está iniciando é vir aqui, selecionar algumas colunas, dar alguns nomes para essas colunas e tentar aplicar um filtro nesses nomes. Não pode, porque isso aqui só é a quinta etapa. Mas já aqui em order by, você pode colocar o nome, um alias que foi definido na seleção das colunas. Na ordenação você já pode usar os seus alias. Muito bem. Também tem opcionalmente a possibilidade de fazer um insert into. Então imagina lá que você está fazendo um trabalho de popular um data warehouse e você fez uma consulta e quer popular uma tabela com aqueles resultados da consulta. Então você faz a consulta, logo depois da sua lista de colunas, select into nessa nova tabela. E ok, a tabela vai ser populada, vai inferir os tipos a partir dos valores e vai criar uma tabela facinho ali para você. Muito bem. O primeiro comando, o primeiro item ali que eu gostaria de começar a discussão é a possibilidade de criar alias e sinônimos. Os alias, eles são nomes, apelidos que a gente dá para as colunas. Existem 3 formas de fazer isso. Imagina que você tem o nome de uma coluna que se chama name, outra color, e aí você quer dar um novo nome para ela. Então você pode fazer isso usando o as, mas o SQL permite fazer isso de 3 formas. Usando as, então o nome original e o novo nome, sem colocar o as, só colocando o nome anterior e o novo nome na frente. Isso é extremamente não recomendável. Por quê? Porque isso pode confundir, a leitura não fica boa e caso você esqueça uma vírgula, isso pode acabar acontecendo. Você está querendo criar uma nova coluna, mas esquece a vírgula e acaba criando um novo nome. Então, é melhor evitar de fazer isso sem usar o as.
Uma forma que eu gosto, que fica bacana, porque você pode tentar e ficar organizado, é usando igual. Então já aqui já inverte a sequência. Do lado esquerdo é o novo nome, do lado direito é o nome anterior. Ok? Então é o alias. Veja os novos nomes, ao lado esquerdo, o novo nome, lado direito, o nome anterior. Muito bem, então, alias. A gente também tem sinônimos. Às vezes você tem lá um objeto que tem um nome complicado, uma procedure, uma view, enfim, você tem alguma coisa que você quer dar um nome, um objeto do banco de dados que você quer renomear. Lembra que aqui nós não estamos renomeando objetos, nós estamos renomeando colunas dentro de um select. Aqui não, renomeando objetos. Então aqui no começo desse exemplo a gente declara aqui um nome para cria uma variável, né? Declare a variável, o tipo da variável e dá um valor para ela, só para poder meio que deixar dinâmico essa possibilidade de criar um nome. E faz aqui uma checagem. Interessante, sempre que você estiver criando algum objeto novo, nesse caso a gente está criando um objeto chamado sinônimo, create synonym, é importante você verificar se não existe, você cria. Ou se existe, você dropa e recria. Dá para fazer essas checagens. Então, create sinônimo. O sinônimo vai se chamar prod e ele vai ser colocado no lugar desse objeto. Então, ao invés de eu escrever ali o nome do banco, o nome do esquema, o nome da tabela, eu só vou chamar de prod aqui no teste, top 1 from prod, que é o sinônimo. Não preciso dizer que é um sinônimo, uma vez criado, ele já reconhece que é um sinônimo. Pode usar isso para dar no sinônimo em tabelas, views, funções, procedures. E uma coisa interessante aqui, importante, ele não avalia se o objeto existe. Então posso colocar qualquer coisa aqui. Posso colocar uma tabela que não existe, uma view que não existe, que ele vai necessariamente criar e depois, quando você for usar, vai reclamar. Muito bem, sinônimos, renomear colunas, muito simples, né? Comandos básicos ali para você começar a interagir com a SQL. Subqueries. A maior parte do tempo, as queries que são mais complexas, elas começam a entrar nesse campo das subqueries. Subqueries, elas podem ser divididas ali em 3 tipos. Self-contained, elas são queries que você pode executar individualmente, que elas vão funcionar. Correlated subqueries, que são queries que dependem da query externa, da query principal. A subquery depende da query principal. E o exists é uma funçãozinha chave ali, interessante para você fazer verificações. Ela retorna um verdadeiro ou falso, para verificar se existe algum registro ou não. Vamos começar aqui. Uma subquery pode ser colocada nas colunas, ok? Então, pode ser colocada subquery tanto como retorno aqui da cláusula from, mas também subqueries em colunas, não tem problema. Por exemplo, aqui eu estou querendo retornar o maior valor de vendas, todas as vendas, dos produtos, de todas as vendas, de cada uma das vendas da tabela externa, eu estou verificando qual é o maior produto, qual é o maior valor de produto daquelas vendas. Onde a venda da tabela externa é igual à venda da tabela interna. Okay? Qual foi o maior valor de todos os produtos dentro daquele pedido? Então, imagina, eu fui lá, fui na loja de bicicletas e comprei uma bicicleta, um pneu e um pedal. Então, meu pedido, a minha nota fiscal, eu estou vendo aqui dentro da nota fiscal, dos details da nota fiscal, então aqui, ó, details, todas as linhas que retornam naquele pedido. Então, vão ter 3, nesse exemplo que eu dei, teve 3 linhas. Então, essas 3 linhas aqui, eu vou fazer uma agregação com ela. Então, eu estou passando aqui, ó, essa coluna que vem da tabela externa e comparando essa coluna que vem da tabela interna. Veja, ó, ord det e ord. Dessa forma, eu consigo saber qual é o valor do maior pedido daquela nota fiscal. Fala, olha só, tive aqui um pedido que foi feito nessa data e o produto mais caro foi tantos reais. Então, fazendo um subselect numa coluna, eu consigo usar o valor da tabela atual com o valor do retornado na subquery. Nowhere também podemos usar, né, cláusula where. Okay? Então, como eu falei, a gente pode usar como um retorno aqui no where e fazer um filtro.
Podemos filtrar aqui, ó, todos os produtos, qual o produto que eu estou querendo listar os produtos no qual o preço dele seja igual ao preço de um produto específico. Então tem aqui um subselect retorna um produto específico, chamado Tenure Bolts. E esse produto tem um preço. Esse preço está sendo comparado com o preço de todos os produtos. Então vai me listar ali alguns produtos. Ó, no caso o preço é zero. Todos os produtos que têm preço zero, porque o Tenure Bolts tem preço zero. Mas isso pode ser feito de outra forma também. Então, até trazendo aqui uma discussão sobre que as formas diferentes se alcançar o mesmo resultado. Você pode fazer um inner join também. Eu faço inner join entre produto, depois eu faço inner join entre a tabela produto, duas vezes, e comparo a primeira tabela com a segunda, no qual os preços são iguais. E depois filtro char and bolt. Isso equivale ao mesmo resultado. Você vai ver que as duas queries retornam. Então imagina que na memória vai ter duas tabelas produtos, ok? E você vai comparar os preços dessas duas tabelas produtos. Só que você vai retornar a da primeira tabela, porém filtrando Char Bolts da segunda tabela. E aí você restringe ali somente os produtos que da primeira tabela que tem o mesmo preço. Muito bem. Então vamos lá, subselect na clause where. Agora também, vamos agora começar a falar sobre um conceito de subselect que divide eles em subselect self-contained e subquery. Isso é importante porque isso influencia na forma de funcionamento interno. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui eu tenho os produtos com menor preço. Quais são os produtos que têm menor preço? Lista de produtos, o preço de cada produto, e eu venho aqui e falo, me dá o menor preço dos produtos. Concorda que essa consulta aqui ela é autocontida? Se você executar ela vai te retornar valor sem depender de nada. Ó, o valor com o menor produto é zero. Então ela é self-contained. Aqui também estou listando todos os produtos nos quais a subcategoria é igual mountain bike. Então a subcategoria, na tabela subcategoria mountain bike, retorna aqui o código e filtra para mim todas as subcategorias. Self-contained. Agora, correlated subquery. Correlated subquery tem um princípio diferente. É aquela em onde você depende do resultado anterior. Foi até um exemplo que eu acabei dando anteriormente. Você pega aqui, ó, primeira tabela, P1. Primeira tabela P1, tabela P2. Ela faz um join aqui, ó, da P1 com a P2. E dependendo para cada registro da tabela P1, você executa esse select fazendo um join. Então, ó, primeiro produto tem um código 001. Tem categoria 001. Eu quero todos os produtos, daquela categoria 001, eu quero todos os produtos que têm aquela mesma subcategoria. Então, para todos os produtos que têm aquela mesma subcategoria, me dá qual é o menor preço. E se o meu produto 001 tiver o menor preço do que aquela subcategoria, então retorna. Então eu estou pegando os menores preços, os produtos com os menores preços dentro da sua própria categoria, fazendo uma query que depende da query exterior, uma subquery que depende da query exterior. Então, por exemplo, ó, esse produto número 1, essa categoria número 1, subcategoria número 1, esses são os 5 produtos que se encaixam no menor preço da categoria. Essas bikes aqui, 40, 42, 44, 48, 52. Ok, vamos lá. Exists. É interessante que ele faz uma checagem lógica, então retorna todos os clientes que o pedido foi feito naquele ano. Então existe, então faz uma query que tem o objetivo de retornar registros. E se retornar, ok, então lista aquele cliente. Mesmo jeito aqui, ó, você pode fazer um join da tabela externa com a tabela interna
ou seja, juntando o conceito de exists com o conceito de correlated query, que a gente viu no exemplo anterior. Então, a gente fazendo uma query correlacionada, onde todos os empregados são as pessoas que possuem, que fazem parte aqui da lista de empregados, são as pessoas que são consideradas empregadas, seja com a junção aqui entre as duas tabelas, e que o sobrenome seja Johnson, as pessoas que são empregadas e que têm o sobrenome Johnson. Então, o conceito de correlated query com exists, e aí retorna o nome e sobrenome. Ok? Então é isso. Tem mais alguns exemplos, mas agora eu vou separar esses exemplos em outro vídeo e aí a gente dá continuidade na próxima. Ok? Espero que esses exemplos tenham ajudado você a entender um pouquinho sobre SQL e nas próximas conversas a gente mostra mais exemplos mais avançados. Pretendo abordar algumas coisas relacionadas ao Windows Functions e outras coisas relacionadas ao mundo de Data Analysis. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!